Fala pessoal, Cauê Gasparotto aqui de novo e hoje eu vou falar sobre um assunto que eu não costumo falar muito no meu canal, não é tanto o meu foco aqui, mas como muitos de vocês mandaram mensagem pedindo, eu resolvi falar sobre isso, que é vestibular e métodos de estudo. Como é que eu fiz para ser aprovado em praticamente todos os vestibulares de medicina que eu prestei e em primeiro lugar em um dos vestibulares mais concorridos do Brasil, que é o vestibular da Unesp de Botucatu. Na época, era aproximadamente 20 mil candidatos e eu fui aprovado em primeiro lugar. Eu vou revelar aqui para vocês hoje como é que foi o jeito, que eu encontrei para ter esse alto rendimento, considerando que no final do terceiro ano do ensino médio eu não tinha sido aprovado em praticamente nenhum vestibular de medicina. Como é que eu fiz para isso acontecer, Será que é mágica? Eu garanto para vocês que não tem a ver com alguma diferença aí de inteligência que de repente eu adquiri, mas muitas vezes tem a ver com método de estudo e também com a visão que você tem do vestibular que você está prestando e das técnicas de provas, principalmente, Então hoje eu vou falar para vocês mais sobre métodos de estudos. Quem sabe no próximo vídeo eu falo um pouquinho sobre técnicas de provas, alguns aí dos macetes que eu aprendi durante o meu ano no cursinho. Se você se interessa por isso que eu tenho para dizer, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, comentário, porque quem sabe que nem esse vídeo aqui eu não faço algum vídeo falando sobre algum assunto que você tem interesse. Não esqueça de deixar seu comentário aí falando sobre qual vídeo você gostaria de ver na próxima semana aqui nesse canal. Depois da vinheta, a gente volta. Antes de falar aqui sobre vestibular, eu queria lembrar, existem uma série de outras habilidades e conhecimentos que você precisa adquirir para ser um bom profissional, uma boa pessoa, um bom líder, por exemplo, para poder conduzir projetos, para poder fazer a diferença na sociedade, que o vestibular e uma preparação para uma prova não vão te oferecer, não são coisas que você consegue a partir desse tipo de experiência. E antes de começar, vão ter algumas pessoas que vão falar: não, Cauê, você já tinha sido aprovado direto do terceiro, na Unesp, que é um vestibular super concorrido. E é verdade, eu fui aprovado, mas eu tenho que dizer que quando eu fui aprovado naquele ano, em 2013, aconteceu uma coisa no vestibular. Não sei se foi um erro, alguma desatenção da equipe que estava organizando a prova, mas eu percebi durante a prova que existia um padrão nas respostas. Resolvi que eu vou gravar um vídeo depois falando sobre isso, sobre métodos de prova. Eu não gosto muito de falar sobre isso no meu canal, mas eu acho que eu vou fazer porque foi algo que fez uma baita diferença pra mim, nesse caso, por exemplo, em 2013. Porque quando eu tava passando as respostas pro gabarito, eu percebi que a cada 5 questões não existiam 2 respostas que tinham a mesma letra. Então era uma A, uma B, uma C, uma D e uma E a cada 5 questões. E aí todas as questões que eu tava em dúvida, eu voltava pra checar se era uma questão que, dentre as outras questões que eu já tinha resolvido, que eu sabia que estava certo, se não era uma das que estava faltando naquele padrão que eu havia percebido. E no geral isso acabou funcionando bem. Eu errei apenas 4 questões naquele ano, de 90 questões alternativas, e aí na segunda fase eu consegui performar ali na média, um pouco mais acima, e aí fui aprovado no vestibular. Não fosse esse padrão que eu identifiquei, não teria passado direto do terceiro no vestibular da Unesp. Então, de certa forma, foi uma sorte que eu tive. Lembrando sempre, naquele vídeo que eu falei sobre liderança, o que Maquiavel sempre disse, você precisa estar preparado para aproveitar a sorte. Pode ser que muitas pessoas nem tivessem percebido esse padrão, porque para você perceber o padrão, você tinha que ter acertado já uma série de questões e identificado que aquilo é verdade, e eu percebi isso. Então eu tive, obviamente, a sorte disso acontecer comigo, mas eu aposto que várias pessoas não tiveram ali a mesma percepção que eu tive, seja por não terem acertado tantas questões logo no começo, ou não estarem tão atentas quando estavam passando o gabarito no final da prova. Lembre-se sempre, a sorte existe, mas é importante você estar preparado, porque às vezes se você não está preparado, você nem percebe a sorte passando na sua frente. Eu queria fazer só essa ressalva antes de começar e dizer que no final do meu terceiro ano foi um grande fracasso no geral no vestibular. Confesso que eu também não estava com grandes perspectivas. Meu foco durante a escola com certeza não era propriamente vestibular. Eu acabei me desenvolvendo em outras áreas que eu considerava tão importantes quanto. E aí o que eu vou falar hoje para vocês são algumas metodologias de estudo que eu utilizei e que eu percebi aí as diferenças entre meus anos aí na escola e meu ano de vestibular, O que eu fiz de diferente para passar de um ano de quase 100% de fracasso para um ano de quase 100% de aprovação. Não é você ficar mais inteligente de um ano para o outro, é você entender o que você precisa fazer para ser aprovado numa prova. Lembrar sempre que algumas coisas funcionam para umas pessoas melhores do que para outras, a gente entende mais com memória visual, com memória sonora, auditiva, então as pessoas são diferentes. Mas no geral, vou falar sobre 4 pontos que serviram muito bem para mim e que eu acredito para alguns de vocês pode ser bem importante de vocês entenderem. E aí, começando pelo primeiro ponto, que é o jeito mais eficiente de você memorizar as coisas, e já foi cientificamente comprovado, é você utilizar uma metodologia ativa de aprendizagem, de você
não ficar passivamente recebendo a informação, mas você ativamente tentar adquirir aquele conhecimento. Tem uma série de metodologias, uma série de estudos aí que já foram feitos, e hoje o que está muito em alta, principalmente para a galera que presta prova de residência, que presta prova para estudar nos Estados Unidos, fazer residência nos Estados Unidos, e também a galera que está prestando vestibular, é o uso de flashcards, né, que são aqueles cartões com perguntas e respostas. Para ser muito sincero, eu não utilizei isso na minha aprovação, mas vai muito na linha de outra coisa que eu fiz, que foi resolver questão, né? Basicamente, quando você está se preparando para uma prova, você tem que resolver questão, porque é o melhor jeito de você entender como é que funciona a cabeça da pessoa que faz as perguntas e também entender o melhor jeito de você responder as questões daquele determinado assunto. Esquece de ficar perdendo muito tempo fazendo resumo, lendo livro. Foco no vestibular é resolver questão. Conforme você vai errando, você vai revisando e aí isso vai permitindo você adquirir o conhecimento. Aqui vou deixar aqui o link embaixo de uma pessoa que é uma colega minha aí, que eu conheci inclusive no HackMed. Se você não sabe o HackMed, dá uma olhadinha aí nos vídeos anteriores que eu falo bastante sobre isso, que é a startup que eu fundei, né? E foi lá que eu conheci a Rafa, que é uma pessoa que também recentemente fez o canal dela, focado muito mais nessa parte de estudo, metodologias, e ela tem um vídeo falando exatamente sobre metodologias ativas, sobre o uso de flashcards, sobre técnicas e dicas aí pra galera que tá querendo aprender mais sobre esse tipo de conteúdo. Mas basicamente a primeira dica que eu deixo é essa: aprender por meio de resolução de questões. Eu fazia muito resumo enquanto eu estava na escola, eu tinha muito aquela vontade de ter o meu caderno muito completo, com todas as informações para guardar para o futuro. E no vestibular não, é pauleira ali, você tem que fazer uma série de questão para memorizar aquele assunto. A segunda dica, que eu acho super importante, é você resolver questão voltada para o vestibular onde você quer ser aprovado. É importante você entender a cabeça da pessoa que está fazendo as perguntas. E cada vestibular é diferente, cada região do Brasil cobra uma coisa diferente. Então se você quer entrar numa determinada faculdade, você precisa entender o que é cobrado naquelas universidades. Então eu vou dar o meu exemplo aqui em São Paulo. Meu foco sempre foi Unesp, Unicamp, Fulvestre, Unifesp, né? Essas 4 grandes aqui públicas. Existe alguma diferença entre as provas, obviamente, mas no geral, alguns conteúdos ali são muito semelhantes, o tipo de questão que é feita. Então eu sempre foquei mais nessas 4 provas, especificamente a Fulvestre, porque dentre as 4, a Fulvestre era a mais difícil de todas. Então se você coloca o seu parâmetro, a prova mais difícil, a chance de você depois conseguir ir bem nas que tem um nível um pouco mais abaixo, né, é maior. E meu sonho era passar na USP de São Paulo, então no final do ano eu fiz praticamente todos os vestibulares da Fulvestre antes de ir para o vestibular e de fato resolver a Fulvestre do meu ano. Então foi uma grande diferença para mim do terceiro ano pro ano de cursinho, o foco nas provas do vestibular que eu queria ser aprovado e não em adquirir o conhecimento geral, né, de você aprender aquele conteúdo, mas especificamente você ser treinado para responder o que aquelas pessoas que fazem aquelas provas específicas daquele vestibular querem que você responda. A terceira, compartilhe o conhecimento que você tem. Ensine as outras pessoas, porque ensinar muitas vezes é uma das melhores formas de você aprender. Quando você ensina a outra pessoa, você fixa aquele conhecimento, é indiscutível. É algo que eu sempre fiz na escola. No vestibular foi diferente, porque eu acho que no vestibular você tem aquela pegada de competir com as outras pessoas, de querer guardar a resposta pra você, não compartilhar o conhecimento porque você está ajudando seu inimigo. E essa é a maior cilada que vocês podem entrar, galera. Compartilhe o conhecimento que você sabe, porque além de você conseguir passar isso para outra pessoa e você usar isso para armazenar aquele conhecimento, também é uma forma de você testar se aquilo que você está falando realmente faz sentido. Às vezes você acha que você tem aquele conhecimento, que ele está super certo na sua cabeça, você não quer compartilhar com ninguém porque você tem medo de preparar alguém melhor do que você, mas no final das contas pode ser que aquilo que está na sua cabeça esteja errado e você nunca vai saber porque você quis guardar dentro de si. Isso é um conceito super importante, inclusive para quem trabalha com inovação, com empreendedorismo, mas não é o foco do vídeo de hoje. Mas assim, isso é importante tanto para o vestibular quanto para sua vida. E a quarta e última dica foi algo que talvez não funcione para muita gente, mas funcionou muito para mim. Minha memória visual sempre me ajudou bastante. Vou mostrar hoje para vocês como é que é o meu quarto e como é que tava na época do vestibular. Então aqui vocês já podem ver, tirando a bagunça ali, esses post-its aqui. De hoje eu uso, na verdade, para decidir os temas, né, do vídeo do canal. Mas no passado toda essa parede era cheia de folhas sulfites coladas, né, com durex mesmo e caneta colorida, com informações que eu devia memorizar. Até hoje aqui dá pra ver ainda as marcas aqui do durex.
Quando eu tinha algum tema que era muito importante, eu deixava em vermelho. Quando era algum aviso que eu tinha que deixar, eu deixava em amarelo. Quando era alguma dica ali, eu deixava em verde. Então eu tinha ali minhas regrinhas de cores que eu utilizava. E o meu quarto ele ficou todo colado de folha sulfite em todas as paredes, janela, de conteúdos que eu sabia que eu deveria decorar para ser aprovado no vestibular. No final do ano isso fez toda a diferença, porque é basicamente uma coisa que você acaba vendo todos os dias. Sempre que batia ali alguma questão que eu não sabia resolver e que eu sabia que estava ali na parede do meu quarto, eu já usava para dar uma consultada, até que essa memória vai fixando. E eu sou muito fã de você associar tipos de memórias. Lembrando que a maioria dos cursos preparatórios também tem algumas dicas, os professores geralmente são muito bons nesse sentido, eles já têm uma bagagem muito grande de repertório aí, de aprovação, então eu sempre seguia muito o que meus professores recomendavam. E esse um ano que você se dedica exclusivamente para passar no vestibular também foi uma coisa que fez toda a diferença para mim, né? Ter foco nisso. Mas eu já fiz um outro vídeo nesse canal falando um pouquinho mais sobre isso, então eu não vou voltar nesse ponto. Eu falei mais focado nas técnicas, e essas foram 4 técnicas que eu utilizei de estudo que fizeram toda a diferença e que pode sim fazer uma baita diferença para vocês. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, comentário aqui embaixo e diga aí, cara, o que você achou do vídeo, o que você espera aí de mim nos próximos vídeos do canal, o que você gostaria que eu compartilhasse com vocês, porque quem sabe na próxima semana eu não faço um vídeo exatamente com o tema que você estava esperando, que você estava querendo. E boa sorte para todo mundo aí que está prestando vestibular, que a força esteja com vocês. May the force be with you. Eu sei que é um momento muito difícil, mas foco, galera, porque a recompensa vem e vale muito a pena. Então é isso, galera, o vídeo de hoje acaba por aqui. Até a próxima semana.